Sejam muito bem-vindos ao KD Esportes, o canal do futebol paranaense. Hoje à tarde tivemos o sorteio da Copa do Brasil, terceira fase. Finalmente chegou a hora da fase quente. Os grandes times do futebol brasileiro se reúnem com os times que vieram das fases 1 e 2 e vão encontrar aí os três paranaenses que sobreviveram. Começamos com 5, já perdemos o Cascavel e o Curitiba pelo caminho, e agora sabemos o caminho que vem pela frente aí para Atlético Paranaense, Maringá e Operário. Eu sou Daniel Melo, nesse vídeo eu quero te falar sobre os adversários que foram sorteados hoje à tarde, mandos de campo, datas prováveis e, claro, né, deixar a minha expectativa aí para cada um desses três grandes confrontos que teremos aí na terceira fase da Copa do Brasil. Então fique ligado, deixa seu like e depois da vinheta você vai ficar sabendo de tudo. Beleza, vamos começar então com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que era o único no pote A, né? O pote com os times melhores ranqueados do ranking da CBF e que teoricamente pegariam aí adversários mais fáceis na segunda fase. E eu gostei, tá? Achei que o Atlético levou sorte no sorteio. É um adversário que não se mata com a unha, obviamente, né? Mas é um adversário que, dentro das possibilidades que tinha ali, não é das piores opções. Também não é das melhores, mas não é das piores opções. O adversário do Atlético é o Brusque de Santa Catarina. Um time já tradicional, né? Ano passado disputou a Série B, acabou sendo rebaixado. Esse ano não foi bem também no campeonato catarinense, né? Acabou sendo eliminado precocemente nas quartas de final, né? Após o empate em 0-0 com a Chapecoense, acabou eliminado nos pênaltis. E na Copa do Brasil ele está invicto 100% de aproveitamento, né? Estreou na primeira fase lá contra o Trem de Piauí, jogo fora de casa, venceu por 2-0 com propriedade. O segundo jogo, na segunda fase, contra o Olaria do Rio de Janeiro, também jogou fora de casa, né? Jogou as duas partidas das primeiras fases fora de casa, venceu o Olaria por 2-1. Então chega descansado, já está bastante tempo sem jogar, né? Foi eliminado lá nas quartas de final do Catarinense, e o próximo confronto é só nesse sábado agora, contra o Ituano, né, na estreia da Série C. Brusque que caiu, né, ano passado, como eu comentei. Então, acho que dos adversários que tinham, o Atlético Paranaense levou sorte aí de fazer esse enfrentamento e também levou muita sorte no sorteio dos mandos de campo, né? O sorteio deu bom para nós e o Atlético Paranaense vai decidir em casa, vai decidir na Liga Arena. Então, faz o primeiro jogo, que é a database, no dia 30 de abril, né? Vai ser naquela 29, 30, o primeiro, né, de maio, naquela região ali, naquela data base, e o jogo da volta depois na Arena, lá pelo dia 13 de maio, 2 semaninhas depois, né? Então a CBF ainda vai definir isso. Mas gostei, tá? Gostei do adversário, é um adversário que não assusta, digamos assim. Deixa eu pegar aqui certinho. Eu tenho aqui pelo SofaScore, tá? Ele terminou na 4ª posição geral do Catarinense, foram 11 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, 4 empates e 3 derrotas, né? Saldo de gols 5 positivo, marcou 13 vezes, sofreu 8. Essa é a campanha dele no Catarinense, né? Como eu comentei, não jogou ainda esse ano pela Série C, pelo Campeonato Nacional, a sua estreia na próxima semana, no próximo sábado agora, né? Pela Série C. Então acho que é um adversário aí que é bastante tranquilo de se vencer, né? Acho que o Atlético entra muito como favorito para esse confronto aqui. E o Operário deu um pouquinho mais né, pegou um time um pouquinho mais difícil, mas dentro daqueles que estavam no pote A, eu acho que é um confronto que, de certa forma, também deu bom para o Operário, tá? Acho que o Vasco da Gama, das opções que tínhamos ali no pote A, né, que é o pote dos melhores ranqueados da CBF, o Vasco da Gama está longe de ser um bicho-papão, está longe de ser um time que assusta, né? Claro que vai ser difícil, claro que vai ser um confronto aí que tu enfrenta não só o time, tu enfrenta também uma grande torcida, e a gente sabe, né, que a gente enfrenta também uma situação de arbitragem aí, né? Existe uma força política muito grande do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que, nessa temporada, assim como nas últimas temporadas, né, vem decepcionando a sua torcida, né? Vem fraco aí, vem trôpego, né? No Campeonato Carioca, ele terminou na classificação geral apenas na 4ª posição,
Em 11 jogos foram 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 4 gols de saldo positivo, né? Marcou 13 vezes, sofreu 9 gols no Campeonatinho Carioca, que é um campeonato, né, de baixa competitividade, né? Em comparação, por exemplo, com o Paranaense, né? Lá no Paranaense a gente viu aí a força que o Operário tem, né? Os adversários muito fortes aí, enfrentou Maringá, Londrina, né? O próprio Atlético, Curitiba, Paraná. Então, muito mais dificuldade aí e foi o campeão. O Vasco da Gama lá no Carioca tem um Botafogo que não disputa, né? Um Botafogo que opta por botar a gurizada aí, não chega nunca nos últimos anos, né? Desde que o Textor assumiu. Um Flamengo que ganha sem fazer força, né? E esse ano teria um Fluminense ali mais ou menos, o resto são todos times bastante fracos, né? Inclusive um deles, o Nova Iguaçu, foi adversário do Vasco da Gama na Copa do Brasil. O Vasco da Gama não teve nenhuma dificuldade em meter 3-0 no Nova Iguaçu e foi nesse jogo que ele classificou aí para a terceira fase, né? Na fase anterior, na primeira fase, venceu o União Tocantinópolis, lá do Mato Grosso, 3-0 também, passou com facilidade. A Sul-Americana começou tropeçando, né? Um empate 3-3 com o Melgar, uma vitória bem magrinha por 1-0 apenas. Deixa eu até ver aqui contra quem foi, um time sem muita representatividade aqui. Puerto Cabello venceu em casa o Puerto Cabello por apenas 1-0. Então o time do Vasco está longe de ser um time que assuste, né? Que seja imbatível, invencível, né? O Operário, claro, vai ter que trabalhar, vai ter que lutar forte, até porque ele tem alguns nomes interessantes lá no Vasco da Gama. Tem o próprio Pablo Verrete, né, que é um grande artilheiro, o Felipe Coutinho, muitos anos de Europa, e já numa fase mais derradeira, mas ainda é o Felipe Coutinho, tem que respeitar. Lucas Piton, Maurício Lemos, enfim, né, o time do Vasco da Gama no papel, ele é muito forte, né, ele é muito bom. Não deu liga, não conseguiu, o Carille até agora não conseguiu fazer da liga, que me leva a crer aí que o Operário tem grandes chances de conseguir a sua inédita classificação aí para as oitavas de final. No sorteio dos mandos de campo, o Operário acabou jogando a primeira partida em casa, vai decidir no Rio de Janeiro, o que nesse caso eu acho até positivo, porque aí tu vai com o apoio da tua torcida, tenta fazer o resultado, né? Precisa fazer o resultado em casa, e aí depois administra lá no Rio de Janeiro. Acho que pode ter sido bom aí pro Operário começar a decisão nesses 180 minutos em casa com a força da sua torcida. Vamos ver, minha expectativa é boa aí de classificação. Para fechar, o Maringá que acabou pegando o palito mais curto, né? De longe, o time que o Maringá vai enfrentar é o mais difícil aí do trio paranaense nessa próxima fase, né? O Maringá que pegou o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, um time que nos últimos anos aí, desde que virou SAF, né, fez grandes investimentos, altíssimos investimentos, construiu estádio próprio lá, a Arena MRV, uma arena espetacular. É um time com muita torcida, né, que vem amassando o Cruzeiro, aí, seu principal rival local, né, nos últimos anos. Foi, se eu não me engano, foi ex-campeão, conquistou pela 6ª vez o título mineiro esse ano, sem tomar conhecimento dos seus adversários, né. O Atlético Mineiro realmente o adversário mais difícil que poderíamos pensar aí, talvez, para a próxima fase. O Maringá acabou dando azar aí nesse cruzamento, né? Apesar que o Atlético Mineiro, que fez uma campanha no regional espetacular, conquistou aí o hexacampeonato, ele começou o brasileiro tropeçando, né? Perdeu fora de casa na estreia para o Grêmio, empatou em casa com o São Paulo na segunda rodada, está lá na zona de rebaixamento. Claro que isso é muito cedo, né? Segunda rodada apenas, né? Mas vamos lembrar, né, que o ano passado o Atlético Mineiro também, apesar de ter feito a final da Copa do Brasil no ano passado, perdeu o título para o Flamengo, né, mas fez a final no ano passado, ele foi muito mal no Brasileiro, né, acabou lutando para não ser rebaixado até a última rodada, né, na última rodada venceu o Atlético Paranaense, acabou que o Paranaense foi rebaixado e ele foi para a Sul-Americana. E na Sul-Americana também começou um jogo fora de casa, empatou em 0-0, né, tem só um pontinho, ainda não jogou o segundo jogo, vai ser amanhã. Então, no começo aí, meio trôpego, né? Na Copa do Brasil sobrou, né? Na primeira fase venceu por 2-0 o União Tocantinópolis, foi antes, né? Peraí, deixa eu ver certinho aqui contra quem que ele jogou. A segunda fase contra o Manaus, né? 4-1, passou fácil pelo Manaus. Na primeira fase foi o Tocantinópolis, olha aí, ó, um pegou o União Tocantinópolis, outro pegou o Tocantinópolis, até fiz confusão aqui, né?
mas o União Tocantinópolis é do Mato Grosso e o Tocantinópolis é do Tocantins, né? Então eu que fiz bagunça mesmo. Enfim, passou fácil, 2-0, primeira fase, 4-1 a segunda fase, sobrou na Copa do Brasil. É um time difícil, é um time que realmente a minha expectativa é que o Maringá vai precisar fazer 2 jogos aí de muita superação. No sorteio do mando de campo ainda pegou o primeiro jogo em casa, né? Então vai ter que fazer vantagem e depois vai ter que segurar a vantagem, né? O Maringá que uma vez aí já venceu o Flamengo, né, por 2-0, depois foi ao Maracanã, não conseguiu segurar. E agora vai ter que fazer algo assim, vai ter que tentar fazer uma vitória talvez até com mais de um gol de diferença em casa, que a gente sabe é muito difícil, né, por conta da força que tem o Atlético Mineiro, o investimento, a estrutura que tem o Atlético Mineiro. E aí vai para Minas Gerais para tentar sobreviver lá na Arena MRV, né? Acho que dos 3, o Maringá de longe aí é o que pegou o time mais difícil. Bom, galera, é isso, né? O que temos para hoje aí. Agora é só esperar, né? Contagem regressiva ansiosamente aí pelos confrontos, né? Pelos jogos, como eu disse lá no começo, né? A partir de 30 de abril, a data base aí da primeira fase, primeiro jogo, né? Da terceira fase. E torcendo aí, né? Torcendo. Acho que o Atlético Paranaense e o Operário tem mais chances, né? O Atlético Paranaense é franco favorito, né? O Operário tem boas chances de classificação. O Maringá pegou um ossinho um pouco mais duro de roer. Acho que vai ser uma batalha ali um pouco mais ingrata, né? Mas vamos ver, estou bastante otimista aí que a gente consiga classificar pelo menos 2 paranaenses para a próxima fase de oitavas de final, quando vamos ter novo sorteio, né, para definição aí dos confrontos. Beleza, gente? Mas essa é a minha opinião. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixa aqui a sua opinião, deixa aqui a sua opinião, é muito importante para nós. Deixa aqui quem você acha que vai classificar, vai dar Furacão, vai dar Fantasma, vai dar Dogão, todos vão classificar. Deixa aqui, a gente quer saber a sua opinião, beleza? É isso aí que temos para hoje. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, compartilha com os amigos para esse conteúdo chegar ao máximo possível de torcedores paranaenses. E bora lá. Um grande abraço.